Esta é a cola para papel de parede Royal Castle, produto de uso profissional, importado da Europa, altíssima qualidade, rende até 8 rolos e em somente 200 gramas. Essa cola ela tem características muito importantes, excepcionais, que eu gostaria de estar aqui comentando com vocês. Mas primeiro eu queria falar da importância da cola. Muitos não conhecem, não sabem a real importância da cola no resultado final da cola da sua parede pronta com papel de parede. A cola é muito importante que ela seja muito fácil de limpar, para que evite que você friccione muito uma parte do produto ou onde tem excesso de cola, principalmente quando você acabou de fazer a instalação do papel e o papel está muito hidratado, úmido do processo de colagem, que é ali que ele se torna mais frágil. E se você friccionar muito para remoção de cola, você vai criar manchas foscas e após seco isso vai danificar, vai deixar feio o seu papel. Você vai conseguir notar que o papel tem umas propriedades muito, digamos assim, finas, detalhes muito sutis de brilho, de cores, e que se fosse que aquela parte ela vai ficar realmente feio, vai chamar a sua atenção. Voltando ao produto, é um produto que ele contém metametilcelulose. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Isso é somente um componente, não é a cola, tá? Ela contém aditivos antifungo, ela ajuda a combater que se crie fungos ao fundo, né? Ela fica incolor nas emendas, ou seja, quando você cola, aquela excesso de cola que passa e fica entre a emenda de uma faixa e outra, o que sobrar fica incolor. E a remoção é simples, vai estar seca, é só passar a mão, ela vai esfarelar. O produto é não tóxico e não é inflamável. Esta cola tem um tempo de prateleira de 5 anos, ou seja, se você for revender ou você tiver que guardar, ela em condições ideais, secas, livre de umidade, ela dura por 5 anos. A preparação da cola, vamos lá. No verso da cola tem as instruções em português, em inglês. Na lateral temos em espanhol, na outra temos em alemão. Português aqui explica rapidamente, mas é bem simples. Nós temos uma referência visual escrita aqui para a preparação, e na tabela o quanto deve ser adicionado de cola para o que você vai usar. Bom, sobre a preparação, você vai adicionar a água, conforme a tabela abaixo, já vou comentar. Você vai misturar por 3 minutos isto. Depois você aqui, o passo 3 é muito importante, você deve deixar descansar por 15 minutos. Esse descanso é o que vai garantir que o produto vai ter as máximas propriedades e todas as propriedades ativadas. Com relação ao antifungo, com relação a deslizar bem, a secar e ser limpo mais fácil, e ter a máxima aderência. Você vai repetir o processo, o 2 e o 3, após você deixar descansar 15 minutos, você vai simplesmente repetir o processo, que é o que? Misturar novamente por mais 3 minutinhos, deixar descansar mais 15 minutinhos para iniciar assim a colagem do seu papel de parede, tá? Quanto à diluição, eu aconselho sempre verificar o que você está fazendo. Se você estiver fazendo uma pré-colagem ou se você estiver querendo usar como fundo pré-selante, porque uma das características do produto é que ele funciona como selador também antifungal. Ou seja, se você tem uma parede drywall, uma parede de gesso, você não precisa pintar, você aplica a cola nessa característica de diluição de 7 litros de água para um saquinho e a sua parede vai ser selada. O seu drywall, o gesso, vai estar selado e vai estar tratado antifungo. Muito bom isso. Depois nós temos os papéis de paredes pesados. A diluição ele é mais grosso, ele tem que ter mais aderência e ter mais viscosidade. E aqui é o que eu vou falar porque é o mais importante, porque são os papéis que nós vendemos, que você consegue comprar, que são da nossa empresa. Os vendidos no Brasil são chamados papéis convencionais.
A diluição é 200 gramas, um saquinho desse, para 5,5 litros de água. E ele vai render, óbvio, até 35 metros quadrados, mas eu lhe aconselho a passar uma camada de cola na faixa da parede que você vai aplicar e uma na faixa que você cortou do papel, porque fazendo essa dupla passagem de cola, ele fica mais fácil de manobrar, deslizar e fazer os encaixes. E com isso você tem mais área de manobra, principalmente se você não é profissional, não tem tanta experiência, fica mais fácil você ter um acabamento mais perfeito nessa situação. Lembramos que é muito importante que você não corte todas as faixas e misture. O importante é que você siga uma ordem, corte a altura, a faixa certinho, passe a cola, aplique, corte outra faixa e vá fazendo assim, para você não correr o risco de botar a primeira faixa com a última. Pense bem, um rolo tem 10 metros de comprimento. Se você estiver instalando 5 rolos, por exemplo, estamos falando de 50 metros de produção. Se você botar os primeiros 2 metros da sua faixa da parede que está instalando com o último, nós teremos 48 metros de diferença entre a produção. E certamente você aumenta as chances de dar diferença de tonalidade. Então, a numeração e cortar um por um, e não cortar tudo ao mesmo tempo, é de suma importância. Espero que essas dicas sejam úteis e que a sua parede fique linda.